esperança viva, tua presença, eu provei e vi o mais doce amor que liberta meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Vamos provar o quão real é a tua presença. Vamos provar tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é a tua presença. Vamos provar tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é a tua presença. Vamos provar tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é a tua presença. Vamos provar tua glória e bondade, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração.
quero te ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver, quero te ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver, quero te ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver, quero te ver, Jesus. Exaltado, exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derramo teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derramo teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Quero te ver. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Quero te ver. Bem suave, abra os olhos. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver, quero te ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver, quero te ver, Senhor. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derramo teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derramo teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Quero te ver. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Quero te ver. Quero te ver. Quero te ver. Quero te tocar. Quero te abraçar. Quero te ver, quero te ver, quero te ver, Jesus. Quero te tocar, quero te abraçar, quero te ver, te ver, te ver, te ver. Quero te ver, Senhor.
te tocar, quero te abraçar, quero te ver. Só a igreja agora, quero te ver, quero te ver. Quero te ver, Senhor. Quero te tocar, quero te abraçar, quero te ver. Quero te ver. Quero te ver, Senhor. Quero te tocar, quero te abraçar, quero te ver. Para ti, Jesus, toda a honra e toda a glória.
igreja. Bem suave, só a igreja. De adoração, traga a sua oferta. Traga a sua oferta aqui na casa do Senhor. Tu és Senhor Jesus. Aleluia. Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha Graças a Deus que nos dá a vitória em Cristo. Mais uma quinta-feira estamos aqui para juntos estudarmos a santa palavra de Deus. Aleluia. O assunto em voga é a escatologia de Mateus, tá? Aliás, nós vamos estar intercambiando Mateus, Marcos e Lucas, os três evangelhos sinóticos, para juntos estar crescendo aqui em graça e conhecimento, amém? Aleluia. Fico feliz que os irmãos estejam aqui nessa noite, muito bom, tá? Aleluia. Se a gente não fizer um pouco de esforço, a gente não vai aprender muita coisa não, né? Tem muita coisa da palavra de Deus que a gente precisa estudar juntos, amém? Glória a Deus, queridos. Hoje é quinta-feira, amanhã é sexta, não temos trabalho aqui na igreja. Voltamos domingo, né? Nós estamos em operação desmonte, operação mudança. A igreja ela vai ficar aqui direto, você vai no acostamento direto, faz ali a curva, aí passa o primeiro quarteirão, o segundo quarteirão, a igreja, tá? Não tem como errar. César, essa rua aqui é Costa Mendes, aí quando ela faz a curva ela muda o nome para César Fontinelli. Aí César Fontinelli com Pedro Queiroz, a rua do Hospital São José. Amém? Bom, vai ficar aqui até o final deste mês, se Deus quiser. Vamos nos mudar, né? Mesmo em obras a gente vai mudar, né? Vai ser um pouquinho de desconforto, mas tudo passa, amém? Só a palavra de Deus que permanece para sempre. Aleluia, glória a Deus. Nós vamos ver aqui a perspectiva de Jesus Cristo, vendo os três evangelhos, Mateus principalmente, Mateus, Marcos e Lucas, que são conhecidos como os evangelhos sinóticos. Nós vamos ver qual era a perspectiva de Jesus Cristo com relação ao futuro, né? Amém? Aquilo que ele falou, tá? Só para deixar bem claro aqui, queridos, que essa história de escatologia não é uma coisa fácil e também não é uma coisa que o judeu se preocupa, o judeu messiânico, estou falando, ele não se preocupa com escatologia não, porque o judeu quer viver um momento presente com Deus, tá? Amém? A gente aqui fica nessa loucura aí de apocalíptico, né? Coisas apocalípticas e tal, e sinal da besta e o anticristo e por aí vai, né? Bem? Então, a maior parte da escatologia de Jesus, conforme registrada pelos três primeiros evangelhos, né? Os primeiros três livros do Novo Testamento, que é Mateus,
Marcos e Lucas, que são conhecidos como os evangelhos sinópticos, tem a ver com os eventos relacionados à vinda do reino escatológico de Deus. Aquilo que a gente trabalhou um bocado nessa semana, né? Não só na semana passada, não só na ética de Jesus, que nós ministramos aqui no domingo, como também sobre a igreja e o reino, né? Amém? A gente trabalhou muito isso. Eu vou começar lendo Lucas, não vou começar lendo Mateus não, Lucas. Lucas capítulo 17, versículo 22. Quero que os irmãos abram. O nome do nosso estudo é Escatologia de Mateus. Lembrando que a gente está abordando os três evangelhos sinóticos, tá bom? Mateus, Marcos e Lucas. Desses três, o primeiro escrito foi Marcos. Os outros dois, tanto Lucas quanto Mateus, se basearam em Marcos para escreverem seus respectivos livros. Então, Lucas 17... Lucas capítulo 17, os irmãos abram aí para a gente ler, versículo 22, até o finalzinho. E disse aos seus discípulos: dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem e não vereis. Com certeza não serão dias fáceis, né? Serão dias bem difíceis, onde as pessoas, se Jesus estivesse vivo, né, agora, aqui no meio da gente, e dir-vos-ão, ei-lo ali, ou ei-lo aqui, ou ei-lo ali, não vades, nem os sigais, porque como o relâmpago ilumina desde uma extremidade inferior do céu até a outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no seu dia, ou seja, no seu retorno, ele voltar, parousia, sabe? Que é a volta de Cristo fisicamente, onde todo olho verá. Mas primeiro convém que ele padeça muito e seja reprovado por esta geração. O grande problema é saber essa palavra, como é que a gente aplica, né, exegeticamente, essa palavra geração. Aí ele dá uma dica aqui, ó. E como aconteceu nos dias de Noé, tem que ir lá para o livro de Gênesis entender como é que foram nos dias de Noé, né? Assim será também nos dias do Filho do Homem, ou seja, nos dias em que Cristo vai retornar. Aí ele dá uma dica aqui como era que era nos dias de Noé. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio e os consumiu a todos. Você vê, um monte de gente viva, somente escapou Noé e sua família, 8 pessoas. E vocês acham que vai ser assim também, né? Quando Cristo retornar, minha gente, vocês acham que essas grandes multidões não vão, não, gente. É pouca gente mesmo, é aquele que persevera até o fim, aquele que vigia, aquele que guarda os mandamentos, tá? Aquele que realmente é fiel, né? Amém? Por aí vai. Noé entrou na arca e veio o dilúvio e os consumiu a todos. Como também, da mesma maneira, aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, e os consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Esse manifestar aqui, é manifestar quem também é? Essa palavra manifestar, no grego, é apocalipsis, tá? Que vem a palavra apocalipse, que é revelar, manifestar. Então, assim será no dia em que o Filho do Homem se há de apocalipsis. Não, só um mesmo, só um. Apocalipsis. Apocalipsis. Naquele dia, quem estiver no telhado, né, aqui já tem um pequeno problema aqui no 31. Naquele dia, quem estiver no telhado,
tendo as suas alfaias em casa, não desça a tomá-las. E da mesma sorte, o que estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la-á, e qualquer que a perder, salvá-la-á. Digo-vos que naquela noite estarão dois numa cama, um será tomado, outro será deixado. Essa novela Apocalipse, ela faz o contrário, né, daqui. Essa novela está passando aí. Alguém assiste? Eu diria que você nem assistisse, porque é muita heresia, sabe? Essas heresias contaminam a mente da gente, né? Ela faz o contrário aqui do texto, né? Aqui quando diz, digo-vos que naquela noite, aí aqui o 34, também já tem um problema aqui de interpretação, né? Confrontando com o 31. 31 e o 34. Digo-vos que naquela noite estarão dois numa cama, um será tomado, outro será deixado. Duas estarão juntas, moendo, uma será tomada, outra será deixada. Essa que vai ser tomada, isso não é arrebatamento não, né? Como a novela fala lá de Apocalipse, né? Isso não é arrebatamento não, isso aqui vai ser tomada para ir para o inferno mesmo, né? E quem vai ser deixado é que vai entrar no reino milenar de Cristo, ou milenial, né? Como o povo chama. Duas estarão juntas ali, dois estarão no campo, um será tomado, outro será deixado. E respondendo, disseram, onde, Senhor? E ele lhes disse, onde estiver o corpo, aí se juntarão as águias. Muito bem, vamos tentar entender esse texto, que não é fácil, tá? Ok? Então, não só Lucas, como Mateus e Marcos, os três, né, você não vê isso em João, eles registram, né, dois discursos escatológicos. Bom, esse que nós lemos em Lucas, esse que nós lemos em Lucas refere-se ao versículo 20 do mesmo capítulo, interrogado pelos fariseus, no verso 20, sobre quando havia de vir o reino de Deus. Respondeu-lhe e disse, o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão ele aqui tal, etc. Então, interrogado pelos fariseus, né, Lucas está fazendo aqui a sua narrativa, Jesus responde como é que vai ser, né? A sua parousa, a sua vinda, tá? É assim, Jesus veio uma vez, né? Amém? Aí tem grupos que falam que Jesus virá mais duas vezes, né? Somando 1 mais 2 dá quanto? 3. Né? Então, tem grupos de teólogos que dizem que Jesus vai vir 3 vezes. Tem grupos que dizem que Jesus vai vir só mais uma vez. Então 1 mais 1 dá quanto? 2. Amém? Vamos lá. Então, Jesus respondendo à pergunta dos fariseus a respeito do tempo da vinda do reino, mas também existe lá no Sermão do Monte, não é o Sermão da Montanha, tá? O Monte das Oliveiras agora. Também registra em Marcos 13, né? Se você voltar um pouquinho, você vai ver aqui Marcos capítulo 13. Marcos 13, Sermão do Monte das Oliveiras, né, que vai até o versículo 37. E Mateus 24. A gente vai ler depois alguns versículos desses textos, tá bom? Não vai ler todo porque é muito. Mas só para vocês estiverem anotando aí, para vocês darem uma estudada em casa também, tá? Não, vou explicar alguns versículos. Eu vou explicar. Esses que eu falei, eu vou explicar. Tá bom? Eu não vou explicar todos os versículos, não. Esses que eu disse assim, atenção para esses aqui, a gente vai falar, tá bom? Detalhadamente. Mateus 24, né? E refere-se à pergunta dos discípulos, lembrando lá em Lucas que a gente leu, os fariseus que interrogaram, né? Acerca do reino, futuro escatológico. Agora no 24 não, quem faz a pergunta são os próprios discípulos de Jesus Cristo.
todo. Jesus responde, né? Aí o 25 também faz parte do Mateus 24, mas só que o 25 é as parábolas, né? Que são importantes também para a gente, para a igreja, né? Para a gente estar sabendo, né, como se posicionar. E também Lucas 21. Então, Lucas 17 é diferente de Marcos 13, Mateus 24 e Lucas 21. Então, esses capítulos aí para vocês estudarem em casa, né? Principalmente agora na pandemia, né? Vocês estão tendo aula online, né? Mó moleza. Trabalhos são remotos também, né? No meu caso, só trabalho na sexta-feira. A Izinha trabalha 2 dias, eu acho, tá, Izinha? Terça e quinta, né? Eu trabalho só na sexta. E Lucas 21, né? Lucas 21, a partir do versículo 5, o Sermão do Monte das Oliveiras. É o mesmo assunto, tá? Mesmo assunto. Marcos 13, Mateus 24, tudo. Marcos 24 e Lucas 21, é o mesmo assunto. Tudo ali é sermão da montanha lá. Não é o sermão do monte lá das Beatitudes, não. Uhum. Então, ok? Beleza? Vamos para frente? Então vamos. Agora, Mateus é o que mais detalha. Se você observar, Mateus ele estica mais, assim como diz aqui o nordestino, estica a baladeira, né? Vocês falam isso ou não? Falam, né? Então, Mateus, ele acrescenta uma considerável quantidade de material escatológico, né? Se você fizer assim um paralelo com Lucas, né, e com Marcos, você vai ver que Mateus ele tem mais riqueza de detalhes com relação a esses sermões escatológicos, né? E Mateus ele é bom que ele ainda acrescenta, em Mateus 25, continuando, 3 parábolas escatológicas, né? A parábola dos talentos, né, que ele dá 5, 2 e 1, né? Quem recebe 5 ganha mais 5, né? Lucra mais 5, fica com 10, 2 mais 2 fica com 4, e quem deu 1, nada, né? Zerou. Então ele tomou aquele e deu para quem tinha 10. Isso já vai contra a teologia calvinista, né? Uma vez salvo, salvo para sempre. Todos os 3 estavam iguais. Aí o que o camarada fez? Não, eu vou me acomodar aqui, vou me acomodar, eu já estou salvo. Como essa doutrina é cruel, viu? Se eu puder tirar esse povo de lá, viu? Eu vou tirar. Perversa. A doutrina calvinista ela é muito perversa. Porque ela cria uma acomodação. Como a parábola do talento aí. Já que eu estou salvo mesmo, vou ficar aqui parado, estou salvo. Alcancei a média, né? Amém? Rapaz, eu fiquei triste porque eu alcancei a média no curso que eu estava fazendo aí, mas também eu não estudei absolutamente nada, eu confesso. Aí quando eu recebi o e-mail, hoje é o dia da prova, eu disse, eita, vou aqui fazer a prova online. Tirei 6, cara. Nunca na minha vida eu tiro média, só tiro para cima. No final disse assim, você foi aprovado. Eu me matriculei em mais 2, eu sou louco, né? Além do curso de hebraico que eu estou fazendo, me matriculei mais em 2 outros cursos, meu Deus. Então, amém? Mateus, agora vamos para Mateus, vamos lá. Depois a gente volta lá para Lucas e explica lá. Né? Mateus 24, o texto é um pouquinho grande. Mateus 24. Eu queria que vocês não faltassem, né? Por algum motivo, vocês continuassem vindo. Se você não puder vir, você vai ter que olhar nas nossas redes sociais a administração, porque senão a gente vai se perder. É muito importante o andar, né? O prosseguir, a construção do conhecimento. Em Mateus 24, do verso 27 até o finalzinho, é muita coisa, não vou ler agora não, vou ler depois só os mais importantes. Vou ler só o 27. Porque assim como o relâmpago
sai do Oriente, se mostra até ao Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. A vinda aí é parousia, tá bom? Parousia. Sabe já o que é parousia, né? É a vinda física, né, de Cristo. É uma palavra grega, parousia. É a vinda, né? Bem? Então, a gente não vai ler não, porque é muita coisa. Então, essas 3 parábolas de Mateus 25, que é continuando a história. Mateus 25 é continuando de Mateus 24. Só está no livro de Mateus. Não tem em Marcos, não tem em Lucas, nem tem em João. Tá? Deixa eu ler aqui. Vamos ler Marcos 13. Eu vou ler algumas coisas que eu falei que ia ler. Marcos 13, verso 9. Marcos 13, 9. Você sabe que, se alguém chegar e perguntar quais são os livros e os capítulos escatológicos, Mateus 24, 25, Marcos 13, Lucas 21. Pode acreditar também Lucas 17, mas o 21 cai melhor. Bom, saiam daqui hoje sabendo disso. Quais são, né, os livros e os capítulos escatológicos lá dos evangelhos? Mateus 24 e 25. 25 por quê? Por causa das parábolas escatológicas. Tá? Marcos 13, Lucas 21. O 17, porque quem pergunta são os fariseus, mas o 21 ele aprofunda mais. A gente vai falar isso com detalhes, com riqueza de detalhes. Tá? Amém? Bom, Marcos 13, 9. Mas olhai por vós mesmos, porque vos entregarão aos concílios e às sinagogas, e sereis açoitados e sereis apresentados perante presidentes e reis. Por amor de mim, para lhe servir de testemunho. Aí você olha para o mundo hoje, você não vê isso não, vê? Você vê isso aonde? Na China, né? Nos países comunistas, socialistas. Comunismo e socialismo é mal, terrível, viu? Terrível, terrível. Você vê isso em Cuba, né? Países comunistas, tá? Onde existe realmente essa perseguição. Na China, então, estavam derrubando igrejas, né? Eu vou ler até o verso 12, né? Mas importa que o evangelho seja primeiramente pregado em todas as nações. Amém? Aleluia. Eu acho que hoje não existe mais nenhuma nação isenta dizer que o evangelho não chegou até lá. Por causa da mídia, né? Da televisão. Primeiro foi pela televisão, né? Na década de 80, vocês ouviram falar já no Jimmy Swaggart? Swaggart, grande pregador americano da década de 80. Então, o Jimmy Swaggart, na década de 80, o programa de televisão dele estava entrando nos países comunistas. Isso já na década de 80. Então, mas importa que o evangelho seja primeiramente pregado em todas as nações. Quando, pois, vos conduzirem e vos entregarem, não estejais solícitos de antemão pelo que haveis de dizer, nem premediteis, mas o que vos for dado naquela hora, isso falai, porque não sois vós o que falais, mas o Espírito Santo. Aqui existe um mal-entendido, né, entre esses pregadores que não estudam, né, mais humildes, que não estudam. Não preparo não, na hora o Espírito vai me dar. Não é assim não, bonitão. Vai falar besteira e muita. Entendeu? Vai falar besteira e muita besteira. Se preparar, sim. 12. E o irmão entregará à morte o irmão e o pai ao filho, e levantar-se-ão os filhos contra os pais e os farão morrer. Até o 12, né? Então, esses capítulos, esses versículos de Mateus aqui, se você quiser anotar, fazer um xizinho aqui do 9, você pega a caneta, né, e bota assim um xizinho assim entre o 9 até o 12, não está Mateus não fala deles. Engraçado, né? Mateus é o mais detalhista, mas ele não fala isso aqui. Está vendo aí a diferença, né?
Mateus é muito mais detalhista do que Marcos e Lucas, mas Mateus não inclui isso aqui. Por isso que eu parei no 12, não li o 13, porque no 13 Mateus já fala. Amém? Entendeu? Então, o 9, mas o 9 somente a parte final, né? Que é por amor de mim, tal. Em diante, 9, 10, 11 e o 12, Mateus ele já não fala isso aí, né? Não é encontrado. No 24, falando no Mateus 24. Agora, abre Mateus 10. Mateus capítulo 10, por gentileza, verso 17. Mateus 10, 17. Mateus 10, 17 a 21. Olha agora aqui, vocês vão me responder esses 5 versículos. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas suas sinagogas. E sereis conduzidos à presença dos governadores e dos reis por causa de mim, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Mas quando vos entregarem, não vos dê cuidado como ou com que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer. Porque não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. E o irmão entregará à morte o irmão, e o pai o filho, e os filhos se levantarão contra os pais e os matarão. E aí? É igual Marcos ou não é? Veja só, Mateus omitiu de colocar no capítulo 24, mas está aqui no capítulo, né, no capítulo 10. Então, se você quiser, você pode anotar aí, mas aqui eu acho que tem, em todas as Bíblias deve ter, né, as passagens que se referem. Mas se não tiver, você bota Marcos, você faz uma setinha aí, amém? Tem aí, se tiver, beleza. Marcos 9, a minha aqui não tem. É o 12. Tem também? Então, agora, em Mateus 10, 17 a 21, a quem esse discurso foi dirigido? Exatamente, aos 12 apóstolos. Né? Aos 12 apóstolos. Diferente lá de Mateus 24, diferente de Lucas 17. Porque em Mateus 24 não tem nenhuma missão ali para eles cumprir. Eles estavam ali vendo, admirando Jesus lá, conversando com eles sobre o final dos tempos. Parece que o homem ele sempre teve interesse em saber os finais dos tempos, né? Sempre, né? Quando vai para esse jardim de oração aí, nessas profecias futurísticas, se a profecia bíblica, ela tem a ver com o futuro, hein, gente? Pergunta bacana, né? Essa? Será que a profecia bíblica, a profecia realmente de Deus, ela tem a ver com o futuro ou não? Bom, pergunta boa para vocês responderem, estudarem e responderem. Um segundo fato torna o problema ainda mais difícil, como eu falei. De acordo com Marcos 13, 14, coloca na tela, gentileza, Leonor, Marcos 13, 14, para a gente dar uma estudada aqui. Marcos 13, 14, vamos ler aqui. Marcos 13, 14, vamos ler, gente, observem aqui a leitura. Ora, quando virdes a abominação do assolamento, Marcos 13, 4, eu disse a referência errada, desculpa. Marcos 13, 4, por gentileza, não me perdoe. Marcos 13, verso 4. Dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir. Bom, o que é essas coisas? E o sinal, né? Então, de acordo com Marcos 13, 4, aí na tela, os discípulos fizeram a Jesus uma dupla pergunta. Quando o tempo seria... Volta o verso 1 e o 2, o capítulo, verso 1 e 2. E saindo ele do templo, disse-lhe um dos seus discípulos, mestre, olha, que pedras e que edifícios. Verso 2 agora.
E respondendo, Jesus diz: vês esses grandes edifícios? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada, tá? Jesus está falando com relação ao templo. Bom, templo. A outra, e que sinal, e qual seria o sinal da época que todas essas coisas deveriam ser cumpridas? Bom, se eu disser para você que isso aí não é fácil interpretar isso, porque já tiveram muita gente antes de mim que já interpretaram isso aí. Tá? Então, eu vou dizer aqui para vocês os tipos, né, de pessoas que surgiram que interpretaram isso aí. Tá bom? E a gente vai tentar chegar a um consenso, uma conclusão. Né? Então, eles estavam querendo saber o futuro. Né? Futuro. Como é que seria o futuro? E quando se fala em futuro, a gente pensa logo no livro de Apocalipse. Aí tem gente que diz que o livro de Apocalipse, quase tudo ali já foi cumprido, com exceção da volta da grande tribulação e da volta de Cristo. Até o número 666, né? Você sabia que 666 é o nome de Nero? É o nome de Nero, 666. Então, vamos para frente, entender isso aí. Essa pergunta ela parece muito com Mateus 24:3. Porque estavam ansiosos sobre os eventos que acompanhariam o final dos tempos e a vinda do reino escatológico de Deus. Você lembra quando nós ministramos aqui sobre a igreja e o reino? Estamos vivendo no reino de Deus? Aqueles 3 dias a gente falei sobre isso. A gente passa a viver o reino de Deus quando a gente reconhece Jesus como Senhor da nossa vida. Tá? Agora, a plenitude do reino de Deus será mesmo quando ele voltar, né? No reino escatológico dele. Mas a gente já vive o reino de Deus, tá? Mateus 24:3. Cadê? Mateus 24:3. Vou ler aqui. Aí eu vou fazer uma pergunta para a gente começar a entender o que eu estou querendo falar para vocês. Estando assentados no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: diz-nos quando serão essas coisas, que esse não haverá da tua vinda e do fim do mundo. Mesma coisa de Marcos, né? Então, a questão é essa. Será que Jesus, irmãos, né, do mesmo modo que seus discípulos, ele pronunciou a destruição do templo e o fim dos tempos como eventos que ocorreriam no futuro próximo, futuro imediato? Going to, né, Isaac? Ou no futuro eu? Você lembra disso na gramática do inglês, não? Não? Going to é futuro próximo, imediato. I'm going to USA. Eu vou para os Estados Unidos. Próxima semana. Eu irei. I will go to USA next year. Vendo a diferença? Vamos lá. E aí, futuro próximo, o que vocês acham? Esse é um grande problema na cabeça dos teólogos. Será se Jesus está falando de um futuro próximo ou de um futuro que ia demorar? Escuta aí. Jesus voltou? O texto que nós lemos fala que ele vai voltar. Então é um futuro próximo, imediato, ou um futuro que vai durar? Vamos discutir, tá? Queridos, esse problema ele torna-se assim mais complexo pelo fato de que esses dois eventos, que dois eventos? Quais são os eventos? Destruição do templo, e a volta de Cristo, a parousia. São dois eventos: a destruição do templo e a parousia. Quando eu falar parousia, eu entendo que é a volta de Cristo, fisicamente, onde todo olho verá. Tá? Então, esse problema torna-se mais complexo pelo fato de que esses dois eventos parecem estar bastante entrelaçados nos registros dos evangelistas que escreveram seus livros.
Bom, embora o aspecto escatológico, mais claramente destacado em Mateus, ele fala mais do aspecto escatológico do que o aspecto histórico. A diferença de Mateus para Lucas é que Mateus ele fala mais do aspecto escatológico e Lucas fala mais do aspecto histórico. Um fala temporal, histórico, o outro fala de uma coisa mais longa. Se quiser anotar aí, gente, para vocês não esquecerem, a diferença, né, desses textos escatológicos de Mateus e Lucas é que Mateus ele se atém mais ao aspecto escatológico e Lucas ao aspecto histórico. Ok? Porque como nós vimos nas três narrativas, Mateus, Marcos e Lucas, então todos os três evangelhos eles relatam a vinda do Filho do Homem nas nuvens com poder e grande glória. Amém? Né? Só Lucas que não fala, mas Lucas diz, né, assim como o relâmpago que sai do Oriente, se mostra no Ocidente, assim será diferente. Vamos ver a narrativa de Marcos. Marcos 13, 26 e o 27. Marcos 13, 26, falando da parousia. Marcos 13, Lucas 21. Marcos 13, 26. E quando a Eva cresceu, ficou, apareceu também o joio. Não, é Marcos, aqui estou Mateus, perdão. A parousia. Marcos 13, está aqui. Então viu o Filho do Homem nas nuvens, com poder e grande glória. Aí eu vou fazer uma pergunta para vocês ficarem focados. Será se o apóstolo Paulo, quando está escrevendo 1 Tessalonicenses, capítulo 4, está falando isso aí ou não? Porque se ele estiver falando de outra coisa, está inventando. Aí a ficha começa a cair, não é, pastor Belardo? Se ele já falou outra coisa, foi outra coisa que Jesus Cristo não falou. Daí surgiram homens que mudaram, né? Mudaram muito. E ele enviará os seus anjos, não, só até aqui mesmo, só o 26, né? Então viu o Filho do Homem nas nuvens com poder e glória. Mateus fala, né? Mateus 24, 30, fala a mesma coisa. Se vocês pegarem Mateus 24, 30, também fala a mesma coisa. Então, Lucas omite isso aí, né? De vir. Mas Lucas fala, assim como o Oriente, né? Do Ocidente e tal. São as passagens paralelas. Para reunir o seu povo, aqui, ele vem para quê? Para reunir o seu povo no seu reino escatológico, que já está funcionando o reino de Cristo. Cada um que está aqui já faz parte do reino de Deus. Nós fazemos parte do reino de Deus. A igreja ela foi enxertada no reino de Deus. Paulo fala isso em Romanos 11. Nós não éramos povo, mas hoje nós somos povo de Deus. Amém? Então, vamos lá. É razoavelmente certo que uma aflição tal, no 13 ainda, no verso 19, vai até o 19, volta para o 19, perdão, 13, 19. 13, 19. Eu fico assim triste porque muita gente que era para estar aqui hoje aprendendo, né? Porque naqueles dias haverá uma aflição tal, qual nunca houve desde o princípio da criação que Deus criou. Até agora, nem jamais haverá. Ele está falando aí de um período bem difícil, né? De muita tribulação, né? Então, essas passagens, por exemplo, Marcos 13, 9, referem-se ao tempo de angústia ou dos ais messiânicos que encontram suas raízes no Antigo Testamento. Quem falou isso no Antigo Testamento? Qual foi o profeta que falou sobre isso? Jeremias. Jeremias capítulo 30, versículo 7. Quer ver? Jeremias 30, 7, ele fala sobre isso.
Jeremias 37. Porque aquele dia é tão grande que não houve outro semelhante. É tempo de angústia para Jacó, né? Ele, porém, será salvo. Então, o profeta falou, né? Outra passagem, Daniel 12:1. Vai ficar só nessas duas passagens do Velho Testamento, por enquanto. Daniel 12:1. Daniel 12:12 você tem que gravar e não esquecer. Daniel 12:1. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Veja, Jesus está voltando, a verdade é essa. Eu coloquei um texto hoje eu recebo e-mail, né? Eles mandam-me quase todo dia lá da CUF, né? Que é o pastor John Hagan. Eles trabalham muito com Israel, né? E eu traduzi e mandei para o grupo da igreja falando sobre o Rosh Hashanah, né? Que é esse período que está acontecendo hoje em Israel, que é a aproximação do Yom Kippur, que é o dia da expiação. Esse período é o período do Teshuvah, que é o arrependimento. Na verdade, são 10 dias que todo dia eles oram a Deus, pelo menos 3 vezes durante o dia, pedindo perdão a Deus. Para se preparar, eu coloquei lá, né? Vocês leram? Quem leu o artigo lá, eu coloquei. Para estar se preparando para o dia da expiação, que é o Yom Kippur, né? Deles. Eles ainda fazem. Não mais, né? Matando animais, essas coisas, né? Porque isso não existe mais lá. Tá? Então, assim, a gente tem que estar realmente, gente, com o coração assim arrependido, contrito, né? Esperando a volta de Cristo, viu, gente? Qualquer dia. Eu botei outro texto, não sei se foi no grupo de obreiros, foi no grupo da igreja, do Tzadok. Texto bem grande eu coloquei. E tem judeu hoje, tem judeu rabino, né, rabino messiânico, que acha que Cristo vai voltar esse ano. E o período que Cristo vai voltar é justamente esse período do Rosh Hashanah, né, que é o período da Teshuvah, do arrependimento. Está certo esse judeu? Eu acho que não. Porque Jesus disse que nem o Filho do Homem sabe, somente Deus. Agora, o período que Cristo vai voltar é realmente esse período. Quando o povo estiver lá, arrependido, tal, clamando, né, ao Messias, ao Mashiach, pela volta. É Maranata, ora vem Senhor Jesus, amém? O período é esse mesmo. Tá? Então, eu acho que ele só vacila dizendo que vai voltar esse ano, né? Porque todo ano o judeu diz que Cristo vai voltar. O judeu, estou falando de judeu messiânico, que acredita em Cristo, Yeshua, tá? Todo ano ele diz que Cristo vai voltar, todo ano. E tem que dizer todo dia, né? Todo dia. Está a nossa esperança que Cristo está voltando naquele dia, amém? Então, nós lemos aí Jeremias e Daniel, né? Que é que está realmente atrelado a Marcos 13:14, que estava lá na tela, né? Antes disso aí, né? Era Marcos 13:14. Né? A identidade da abominação do assolamento, Marcos 13:14. Coloca aí na tela de novo. Ora, quando vos virdes a abominação do assolamento, que foi predito por Daniel, o profeta, está aí, né? A palavra traduzida por sacrilégio, ou essa palavra aqui, abominação, cadê? Que é sacrilégio, né? Abominação, sacrilégio. É usada no Antigo Testamento para denotar tudo que se relaciona com a idolatria. Israel é cheio de monte. A própria cidade de Jerusalém, é no topo, é no monte. Essa pergunta é bacana, viu? Porque tem judeu
Tem judeu messiânico que diz que quando perceber que Cristo realmente vai voltar, ele já disse que ele vai fugir para os montes. Tem judeu messiânico que falam isso hoje. Eles vão fugir para os montes. Eu acho que é porque haverá uma inundação, né? Haverá enchentes, haverá tsunamis. Né? E se você estiver no alto, o tsunami não vai te pegar. Né? Amém? Como diz o profeta Jeremias, como diz o profeta Daniel, como diz Mateus 24, né, que vai ser um grande cataclisma, né, antes da volta de Cristo. Então, meu amigo, coisa boa não vai se esperar, não, o que vai acontecer antes da volta de Cristo. Vai acontecer coisas terríveis mesmo, terremotos, né, inundações, tal. Tem um judeu que diz que ele já comprou até uma casa no monte. Eu não estou falando besteira aqui, não. Estou falando que tem judeu que diz que já comprou casa no monte mesmo para se refugiar lá. Né? Entendeu? Aleluia. Porque não vai ser só um dia de catástrofe, não. Serão dias de catástrofe, entendeu? Cataclisma mesmo, tal, de erupções vulcânicas, de grandes terremotos. O Apocalipse fala que um terremoto vai matar essa parte da terra, né? Quantas pessoas tem na terra hoje? 8 bilhões, então 1/3 de 8. Por aí vai. As pessoas vão com esse evangelho água com açúcar aí e tal, de uma vez salvo, salvo para sempre, que não vigia no hora e vive uma vida lá fora mundana. A verdade é essa, as pessoas querem viver aqui uma santidade falsa no domingo à noite, mas de segunda a sábado é uma vida mundana. Você acha que Deus vai... Não se preocupe não que a gente vai falar tudo isso aqui, tá? Hoje não vai dar tempo de falar tudo, então é começando agora, tá? Então não pode saturar tudo num dia só, tá? Então por isso que eu peço para vocês não faltarem, tá bom? Mas essa passagem também, ela pode também ser interpretada como a destruição de Jerusalém no ano 70, a gente vai já falar também sobre isso, tá? A destruição de Jerusalém no ano 70 também foi uma aflição terrível, né? Exércitos dos romanos invadiram Jerusalém e destruíram a cidade. Com relação à abominação aí, que o profeta Daniel falou, pode ser também ligada a Antíoco Epifânio, que profanou o templo, né? Fazendo sacrifício de porco dentro do templo. Né? E também os judeus, né, logo depois que Cristo morreu e ressuscitou, os judeus também fizeram um pacto, né, de uma aliança, os romanos fizeram um pacto de aliança com os judeus, e trouxeram, né, depois de 3 anos e meio, trouxeram os animais, porcos, para que eles fizessem, tá? Isso eu vou dar com mais detalhes, eu estou só assim, forma geral, mas a gente vai falar com mais detalhes aqui. Vamos lá, onde foi que eu parei? Daniel 11, 31. Daniel 11, 31, né? Respondendo também a sua pergunta, viu, Sandra? Vamos ler aqui Daniel 11, 31, porque a sua pergunta também está aqui em Daniel 11, 31. E braços serão colocados sobre ele, que profanarão o santuário e a fortaleza, e tirarão o sacrifício contínuo, estabelecendo a abominação desoladora. Eu só esqueci de falar uma coisa com relação à palavra sacrilégio, abominação, que também é idolatria. Só preciso falar isso aí, que essa palavra abominação, sacrilégio, ela significa idolatria. A pergunta contextualizando a igreja hoje, a nossa igreja do século 21. Existe muita idolatria nas igrejas, gente. É gente que idolatra cantor gospel, gente que idolatra pregador. Isso é idolatria. Entendeu? Isso é idolatria. E eles gostam de ser idolatrados. Atraem multidões. Quando você que atrai multidões, se você não estiver muito firmado em Cristo, você vai deixar que o espírito do orgulho entre do seu coração. Você vai se achar um semideus. Então a igreja hoje, gente, qual o objetivo de um show evangélico? É pregar Jesus, santidade? Ou é arrecadar fundos? O evangelho serve para tudo, mesmo para dizer que Cristo é o Senhor. Até eles dizem lá, Jesus Cristo é o Senhor, tal, dizem.
Mas o que diz em Mateus 7? Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Iniquidade também é idolatria. Entendeu? Como algo religioso. É assim. Então, a iniquidade, do lado desse texto de Mateus 7, é idolatria, do grego. Idolatria, e a gente faz isso. A gente, né, não só cantor gospel, mas também um jogador de futebol, né, um personagem aí da moda. Começa a colocar aquele cara ali no lugar de Deus, como se fosse perfeito. E a Bíblia toda, eu vou mais além, ela fala de Gênesis e Apocalipse sobre arrependimento, techuvá. Nós temos que ter sempre, gente. E eu esqueci de falar sobre Rosh Hashanah, mas eu acho que está lá no texto, eu coloquei. Se não tiver no texto, eu falo agora, eu não estou lembrado, porque são tantos textos que eu coloco por dia que às vezes eu acabo esquecendo. Mas o Rosh Hashanah também serve para que o judeu ele venha reparar algum dano que ele tinha feito com o seu próximo durante o ano que passou. Na verdade, o Rosh Hashanah é diferente. É o novo ano que está se iniciando em Israel. Tem sim. Por que eu vou mais além, por que tem pessoas que a gente sabe que, pessoas que andam na igreja, que dizem que são cristãs, que têm uma igreja, que frequentam a igreja, mas a gente olha para essa vida da pessoa, é totalmente diferente dos padrões cristãos. Se essa pessoa não está se tocando, sabe o que está acontecendo? É assim. O que acontece com essas pessoas é o seguinte, é fácil de explicar, não é difícil não. Porque Deus, ele traçou uma linha para todo mundo, desde quando a gente nasce até a morte, ou a volta de Cristo. Ele traçou uma linha para a gente, tá? Só que essa linha que Deus traçou é uma linha bem estreita, é o caminho estreito, Mateus 7, 13 e 14. Agora, como toda verdade é paralela, existe a linha que o diabo também traçou, que é bem larga. O que acontece? Você vai se acostumando a praticar o mal e vai achando que não tem nada a ver, que o pastor é radical, que a Bíblia é radical, que todo mundo é radical. Tá? Porque a pessoa de tanto cometer a iniquidade, ela perdeu a percepção do que é certo e do que é errado. E está lá dentro da igreja, mas o que tem? Mas está dentro da igreja, mas mesmo assim ela perdeu a noção, o temor, o espírito de santidade. Por quê? Porque não alimentou-se com o pão vivo que desceu do céu, Jesus, tá? Não se alimenta da palavra de Deus, não renova a sua mente com a palavra. Por isso que eu coloco ainda, sou teimoso, eu ainda coloco no grupo da igreja a leitura diária, para alguém se escapar. Já que tem dificuldade em ler a Bíblia, pelo menos lê a leitura diária. Já vai fazer algum efeito. Amém? Porque o que a gente não pode é deixar de ler a Bíblia. Exatamente. Aí, o que acontece? Esse caminho, quem vai fazer, quem vai andar é você, não é Deus, não. Você tem que andar por esse caminho que Deus traçou. Tá? E tem muitas pessoas que elas não andam, elas ficam paradas, estagnadas. É a parábola dos talentos, né? Elas não dão fruto. Não são frutíferas essas pessoas. Por quê? Porque começaram
negligenciar a oração, negligenciar as escrituras como um todo. Aí foi entrando o mundo vai entrando e vai se fortificando. Aí tem que tomar uma atitude. Você tem que parar e dizer assim, eu não aguento, eu preciso voltar, eu preciso me arrepender, eu me arrependo, eu peço perdão, eu quero voltar ao primeiro amor, como Cristo repreende na igreja lá em Efésios, né? Primeira carta lá em Apocalipse. E aí, beleza? Daniel, está aí? Já lemos? Já, né? Então, não, né? Vamos ler. E braços serão colocados sobre ele, que profanarão, né, o santuário e a fortaleza. Profanarão. Tirarão o sacrifício contínuo, estabelecendo a abominação desoladora. Bom, tem alguns teólogos que dizem que isso já até já foi cumprido, né? E realmente eu acho que sim, essa profecia já foi cumprida. Né? Tem dois aspectos. Né? Primeiro, essa expressão usada por Daniel com relação à profanação do altar aí, do santuário, né? Ela foi cumprida literalmente com Antíoco Epifânio em 167 a.C. Tá? Então foi cumprido isso aí. Antíoco Epifânio, né? Nome do camarada que invadiu Jerusalém, profanou o altar, né, o templo, com o sacrifício de porco. Tá? E depois teve a revolta dos macabeus, né, que expulsaram os sírios, ele era sírio, né? Expulsaram os sírios lá. E Daniel 12:11, bote aí, Leonor, por gentileza. Daniel 12:11. E desde o tempo em que o sacrifício contínuo foi tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Que é 3 anos e meio, né? Então, oi? Uhum. Essa referência de Daniel 12:11, que é a mais provável que com relação ao anticristo escatológico, né? E lá no discurso do Monte das Oliveiras, ela é, né, relatada por Mateus, relata isso, né? Com referência ao anticristo. Bom, até essa profecia é o seguinte, os dispensacionalistas acham que isso ainda vai acontecer, uma coisa bem futura. Na grande tribulação. Só que também tem uma corrente que fala que isso também já foi cumprida. Quando? Os judeus, eles fizeram um acordo de paz com os romanos. Os romanos, né, eles, antes de destruir o templo, no ano 70, logo após a morte e a ascensão de Cristo, se você contar ali 70 menos 7 dá 63, né? Ao menos no ano 63. Fizeram um acordo, os judeus, com os romanos, que no final do dia eles davam prata e ouro para os romanos. Em contrapartida, os romanos davam para os judeus 2 animais para o sacrifício, né? O sacrifício da manhã e o sacrifício da tarde. Aí eles fizeram esse acordo. Vou terminar. Aí o que aconteceu? Passaram-se 3 anos e meio, os romanos, eles não deram mais, deram porcos, não deram mais cordeiro. Os judeus, com raiva, não deram ouro, não deram a prata. Romperam o sacrifício. Romperam o sacrifício, justamente em 1290 dias, que é 3 anos e meio. Tá? Aí eles, na metade, né, como chama Mateus da grande tribulação, eles romperam o sacrifício e logo depois
Veio a invasão, completa os 7 anos, veio a invasão dos romanos, pelo general Tito, destruiu o templo e acabou o quê? Sacrifício. Porque depois que Cristo morreu, ele continuou fazendo sacrifícios, tá? Amém? Bom, quem fala diferente disso? Os dispensacionalistas. Bom, vou parar por aqui. A gente vai continuar, tá? Pode. A gente vai continuar, né? Bem? Vai continuar devagarzinho para que todo mundo entenda, tá bom? Beleza? E a gente não respondeu ainda aquelas perguntas, né? Se era um futuro próximo ou um futuro imediato, né? Ninguém respondeu ainda. A gente vai responder na próxima quinta-feira, tá bom? Não se preocupe não, que a gente responde quinta-feira. Se Jesus estava falando a um futuro imediato, próximo, ou se Jesus estava falando um futuro que se estende até hoje. Amém? Muito bem. Vamos terminar assim o culto de hoje, orando, né? Pedindo que o Senhor nos guarde, nos livre do mal, abençoando a nossa obra, né, pastor Belardo? Amém? Vai postando aí a obra aí, batendo foto e postando aí. Graças a Deus. Ficamos em pé, fiquemos de pé. Pessoal aí dos nossos grupos, nas nossas redes sociais, nós agradecemos a participação de vocês, né? Curta aí, compartilha essa mensagem, comenta, tá bom? Deus abençoe vocês, a paz. Vamos orar. Pai, obrigado.